Já tá, já. Aí só. Rolando. Cadê? Não apareceu pra mim aqui, não. Já vai. Agora sim. Alô, som, testando. Alô, teste de som, teste de som. Olá, boa tarde para os leitores da Folha dos Lagos e também para os internautas que nos acompanham nessa transmissão ao vivo na nossa página no Facebook. Em Cabo Frio são 5 horas e 12 minutos, há cerca de 12 minutos terminou a votação oficial do TRE para a presidência da República e também para o governo do estado do Rio de Janeiro. Agora começam os trabalhos de apuração e a expectativa para saber quem vai ser o novo presidente da República e o novo governador do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, alguns institutos de pesquisa já começam a lançar os resultados de boca de urna. Você que acompanhou aí a cobertura da Folha dos Lagos, cumprindo o seu papel institucional e democrático há quase 30 anos, a Folha dos Lagos acompanhou desde as primeiras horas da manhã, fez uma transmissão online pela sua página na internet, www.folhadoslagos.com. Você pode acompanhar aí através de uma linha do tempo tudo que aconteceu na região, né? Tivemos uma votação bastante tranquila. Conversei até agora há pouco com o coronel, né, o comandante do 25º Batalhão, Tenente-Coronel Roberto Dantas, e ele dizendo para mim que não houve, pelo menos por parte da Polícia Militar, não houve nenhum tipo de alteração, o que aí denota uma votação bastante tranquila, em que pese aí toda essa questão da campanha ter sido quente, uma campanha altamente polarizada, enfim. Mas tivemos na região dos Lagos clima de tranquilidade e aí os eleitores, né, aguardando o resultado nas urnas. E eu tenho aqui na mesa, né, jornalista Tomás Baggio, vai ajudar a gente aqui a conduzir os trabalhos, a comentar esses primeiros resultados, traçar esses cenários aí que começam a surgir para o governo do Estado e também para a presidência da República. Boa tarde, Tomás. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde para você, boa tarde para o Tias, todo mundo que está acompanhando a gente. É isso aí, como você falou, agora é o início desse processo de apuração, já vão surgindo aí pesquisas de boca de urna. Importante lembrar que a votação ela ocorre no Brasil até às 7 da noite, porque no Acre, né, por conta do fuso horário, ela termina lá às 5 da tarde, aqui às 7 da noite. E aí, por causa disso, para a presidência da República, só a partir de então que a gente vai ter divulgação de resultados de apuração, né? Então já tem, por exemplo, aqui o Diego Carvalho já está perguntando aqui com a gente na nossa entrada ao vivo aqui no Facebook da Folha dos Lagos, se a gente já tem resultados de Cabo Frio. Portanto, os resultados oficialmente vão ser divulgados a partir das 7 da noite, que é quando termina a votação em todo o Brasil, né, Rodrigo? Exatamente, e aproveitando aí a participação do nosso internauta, quero pedir para que participem mesmo, mande a sua pergunta, faça o seu comentário, compartilhe. Aliás, a Folha está bastante ativa nas suas redes sociais, temos perfil no Twitter, no Instagram, @Folha dos Lagos, e também participe dessa nossa transmissão ao vivo. Já temos aqui muito pessoal participando, né? Temos o Alex Porfírio de Souza, o Diego Carvalho, o Francinildo Batista, o Michael Walter. Quero agradecer a audiência de vocês. Nós já temos, o Ibope já divulgou os primeiros números da boca de urna para governador de vários estados. No Rio de Janeiro, os primeiros resultados dão conta da vitória do ex-juiz federal Wilson Witzel, do PSC, com 55% dos votos. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, com 45% dos votos. Temos aqui de outros estados também, né? Praticamente os maiores colégios eleitorais do Brasil foram para o segundo turno. Por exemplo, em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, segundo a boca de urna, é o novo governador das Minas Gerais, com 66% dos votos válidos, né? Falando em votos válidos aí, essa pesquisa de boca de urna.
o ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, com 34%. Uma eleição muito mais acirrada temos em São Paulo, em que o ex-prefeito João Dória é apontado na pesquisa de boca de urna do Ibope com 52% dos votos. João Dória, que é do PSDB. O candidato Márcio França, que é o atual governador do estado, aparece com 48% dos votos. Márcio França, que é do PSB. Eu aproveito esses primeiros números como a chamada para chamar aqui o nosso segundo convidado da nossa mesa, professor de História, superintendente de Turismo Histórico do município de Cabo Frio, professor Paulo Cotias. Antes de mais nada, Cotias, quero agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite. Agradeço, Rodrigo, Tomás, querido. Dá uma boa tarde, saudando a todo mundo aí que está nos assistindo, acompanhando esse processo democrático, que são as eleições importantes, que define o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado. E fico muito feliz, inclusive, por também pertencer à Folha dos Lagos, né, com as nossas... Exatamente. Sempre às quartas-feiras. Paulo Cotias, nosso colunista, né? Analisando sempre às quartas-feiras. essa parte de Exatamente. política aqui com a Folha dos Lagos. E vai ser um prazer debater com os nossos internautas, com vocês, analisando o cenário que se traça daqui por diante. E Cotias, já começando, já passando a bola para você, o que esses primeiros números, né? Uma vantagem aí do ex-juiz Witzel de 10 pontos em relação ao ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Temos uma disputa mais acirrada em São Paulo entre João Dória e Márcio França. O que esses primeiros números indicam aí? Eu acredito, Rodrigo, que eles vão na mesma marcha de um processo que explica os números da eleição presidencial. No cenário do Rio de Janeiro, apesar de estarmos um pouco mais próximos, mais acirrados, né, do Witzel com o Paes, pesa o fato do Witzel ser ainda o portador da novidade, mesmo que se considere todo o histrionismo, todos os excessos, tudo que faz parte do processo eleitoral, as questões polêmicas que envolvem declarações, atos, coisas que nós assistimos também nas eleições dos Estados Unidos, e temos que saber, né, separar muito bem o que é o folclore eleitoral e o que de fato cada candidato potencialmente pode fazer quando chega ao poder. E do outro lado, o Paes, que tem consigo, né, a vantagem de ter sido prefeito do Rio de Janeiro num momento muito bom para a cidade, muito bom para o estado também. Até então as crises ainda não tinham derrubado a economia do Rio de Janeiro, então ele pôde administrar com certa folga e com certa vantagem e saiu, de certa forma, diria, chamuscado, mas não torrado pela onda avassaladora que derrubou o PMDB do estado do Rio de Janeiro. Inclusive ele vai para os Estados Unidos, fica lá e sai como aquele lutador de boxe que termina a carreira no auge, esperando o momento de fazer o retorno. Então ele tem a experiência administrativa, tem um recalque de um governo na capital, mas pesa o fato de ter sido padrinho político do Sérgio Cabral, de ter feito parte do PMDB num momento em que todo esse processo que hoje vem sendo desfraudado com as operações derivadas da Lava Jato, tem comprovado e tem arrastado, né, cada vez mais nomes para dentro desse processo. Então, eu acredito que o Eduardo Paes ainda esteja, possivelmente, com problemas de alcançar ou ultrapassar o Witzel, em virtude desse recall do passado. E o Witzel, na verdade, ele representa a incógnita, ele representa o algo novo ou diferente. E é um pouco apavorante, Rodrigo, que as pessoas também estão votando no diferente pelo diferente ou pela diferença. Eu creio que é um momento em que nós tenhamos que meditar sobre a responsabilidade da democracia, entre escolher, com muita dor, entre administrações que já comprovaram o que fazem quando estão no poder, né, e muitas dessas realizações são mal feitas, como as operações investigativas têm levantado. E o outro são as novidades que nós ainda não sabemos muito bem para onde vão parar. Então é um cenário muito difícil para uma análise, mas enfim. São Paulo, né, só para pegar essas três capitais, São Paulo é uma demonstração São Paulo e Minas Gerais é uma demonstração da falência do PSDB. O PSDB, enquanto partido, não conseguiu se unificar desde a queda do Aécio, não conseguiu se unificar em torno de um nome forte dentro do partido,
Para vocês terem uma ideia, ainda usa-se o nome do Fernando Henrique Cardoso como figura exponencial. O Fernando Henrique não tem mais capacidade eleitoral, é um grande intelectual, mas mostra os problemas, né? O Zema, em Minas Gerais, uma eleição praticamente vitoriosa, e em São Paulo a surpresa, né, do PSB podendo, está tecnicamente empatado, podendo virar esse jogo, haja visto todo o desgaste pelo qual o João Dória passou. As questões pessoais que foram aí levantadas, e em especial também com relação ao próprio João Dória no PSDB. Mesmo que o João Dória vença, na minha opinião, é incerta a permanência dele dentro do tucanato. Posso Claro que tirar sim. uma dúvida aqui, professor? Normalmente as campanhas, quando estão liderando, elas fazem uma campanha mais propositiva, existe essa tática de não ir ao debate, que agora até, né, o Bolsonaro, por uma questão de saúde, mas também até admitiu ser uma tática de quem está liderando. O Lula já havia não ido ao debate, mas em primeiro turno, né, não em segundo. Enfim, existe, e a campanha que está perdendo, ela parte para o ataque, ela parte para a desconstrução da imagem, né? E a gente viu nessa reta final, tanto no caso do governo do estado do Rio, Paes, tentando alcançar o Wilson Witzel, que aparentemente pela boca de urna já demonstra que não conseguiu, e também a mesma coisa na campanha presidencial, o Haddad tentando alcançar o Bolsonaro e usando para isso desconstrução da imagem. Teve alguns fatos, inclusive, que desagradaram essas candidaturas, mas ao que parece não foram suficientes para fazer uma mudança muito grande do eleitorado. No caso até do governo do estado, houve o debate, agora na quinta-feira, né, em que foi dado ali como vitorioso no debate Eduardo Paes, e a campanha do Eduardo Paes acreditou até por um momento que isso pudesse colaborar para alcançar o Wilson Witzel, mas o eleitorado do Bolsonaro e do Wilson Witzel aparentemente muito consolidado, muito certo daquilo que quer e não suscetível a argumentações que pudessem fazê-los mudar de ideia, né? Quer dizer, uma posição muito firme mesmo, né, professor? Verdade. Pedir só um instantinho, porque chegou uma informação aqui pra gente pelo WhatsApp e que já começa a desenhar, né? Lógico, uma sessão, são divulgados boletins de urna, de sessões esporádicas, mas talvez comece a construir uma ideia de como vai ser essa apuração aqui em Cabo Frio. Chegou um boletim de urna da Escola Miguel Couto, o maior colégio eleitoral de Cabo Frio, fica aqui próximo à redação da Folha dos Lagos. Tivemos 169 votos para Wilson Witzel e 44 votos para Eduardo Paes. Então, uma larga vantagem, né, do ex-juiz federal em cima do ex-prefeito do estado do Rio de Janeiro. E para a presidência da República, o candidato do PT, Fernando Haddad, teve 49 votos e o deputado federal Jair Bolsonaro teve 183 votos, também uma larga vantagem. Nessa urna, repito, né, apenas o boletim de uma urna, de uma sessão aqui do Colégio Miguel Couto. Fiquem à vontade para comentar, Tomás, Paulo Gutiérrez. Complementando o que o Tomás estava falando, é muito estranha a política contemporânea no Brasil, ela é anticíclica. Em qualquer lugar do mundo civilizado, o próprio Habermas fala isso, você discute mediante razões. Se você analisar historicamente as últimas eleições e a atual, e quem vive o processo político, quem é filiado a partido, quem já se lançou candidato às majoritárias, fica evidente que programa de governo, Tomás, é uma coisa que os partidos praticamente ignoram, os candidatos irem. Os programas têm sido cada vez mais igual aqueles estudos que são contratados para você botar na gaveta e para dizer que tem para cumprir uma obrigatoriedade eleitoral. Então, é muito difícil nós assistimos à estruturação de um debate sobre os temas nacionais com propostas, assim como os temas estaduais com propostas, porque simplesmente os planos de governo, eles são vagos, eles são apenas problematizadores, eles são abrangentes e efetivamente não dizem o que veio, não dizem o que eles desejam implantar de diferente, com respostas práticas. Ele só fica, vou resolver, vou fazer, vou melhorar, vou ampliar. São chavões, vou aumentar o número de postos de saúde. Tá, aonde? Quantos? Com que finalidade? Vou ampliar a rede de atendimento escolar. Para quê? Então, cada vez mais as eleições têm sido decididas no carisma, onde você pega temas polêmicos, temas acessórios, temas aborto, kit gay, enfim, vários outros, violência urbana, temas que são acessórios, mas que não são propriamente
temas ligados a aspectos estruturais, como macroeconomia, microeconomia, cultura. Então, esses pequenos e pontuais temas, que são temas polêmicos, e estão ligados estritamente ao carisma, e carisma, aqui não estou falando de simpatia, eu estou falando da capacidade de reverberar o que está no coração das pessoas, revoltas, preconceitos, ideias, é isso que tem estruturado o debate. Comparado ao debate anterior, vocês se recordam, o debate presidencial da última eleição da Dilma Rousseff com o Aécio foi de baixíssimo nível. Coisa do tipo, teu marido está trabalhando, mas tua irmã também está, e seu irmão é fantasma, seu primo é não sei o quê, de baixo nível. Então assim tem encaminhado as eleições ultimamente. Não são propositivas. Elas são meramente de construção de uma imagem carismática e quem está atrás vai correr atrás para desconstruir essa visão. Enquanto isso, nós ficamos aí assistindo um grande ponto de interrogação que nem os eleitores do que está na frente, nem os eleitores do que corre atrás sabem ao certo o que vem por aí. É lamentável. Professor Paulo Cotias, Tomás, começam a sair os primeiros números da apuração oficial do Tribunal Regional Eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro. Lógico, é uma amostragem ainda bastante pequena, mas que já dá mais ou menos uma noção de como essa apuração vai se encaminhar. Temos apenas 0,07% das urnas apuradas em todo o estado, mas o juiz federal aposentado Wilson Witzel lidera com 64,71% dos votos. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, candidato do Democratas, tem 35,29% dos votos. Tomás Baixo. Pois é, não marca vantagem, mas ainda é uma fração bem pequena. A gente também não tem informação de onde essas urnas estão sendo apuradas, porque com 0,07 aí a gente precisa saber qual é o nicho. Mas a gente está vendo que a probabilidade do candidato Wilson Witzel já ir largando na frente, né? Então ela é realmente uma possibilidade concreta, né? E pesquisa de boca de urna também apontando a vitória do Wilson Witzel. Ao que tudo indica, não haverá surpresa, portanto, na eleição para governador. Ela vai se encaminhando para se concretizar da forma com que as pesquisas estavam realmente indicando. Agora, você acha que o Eduardo Paes realmente esbarra nessa questão da imagem dele ser muito atrelada ao MDB de onde ele saiu, ao ex-governador Sérgio Cabral, que está preso? Com toda certeza. O Eduardo Paes nessa eleição representa a política profissional e o Wilson Witzel representa a política amadora, a política considerada nova política, se beneficia totalmente do fenômeno Bolsonaro. Dá para cravar que sem o fenômeno Bolsonaro o Wilson Witzel não teria condições de ser essa surpresa que foi, mesmo porque o Wilson Witzel talvez seja o maior caso de surpresa eleitoral nesta eleição até agora, porque até o dia anterior à votação do primeiro turno não havia indício algum, nem pesquisa eleitoral, que o Wilson Witzel iria sequer para o segundo turno, quanto mais em primeiro lugar e quanto mais com uma distância enorme, né? Quer dizer, era uma coisa já um pouco consolidada de que Eduardo Paes iria para o segundo turno em primeiro lugar esperando alguém, né? E esse alguém poderia eventualmente ser até o Wilson Witzel, mas quer dizer, ele foi para o segundo turno já em primeiro lugar, com uma votação muito na frente e precisando ser desconstruído. Quer dizer, o Eduardo Paes estava se preparando para ser ele, né, o propositor, aquele que coloca a bola no campo e o outro tentando atrapalhar o jogo. Ele teve que trocar esse papel, ele teve que ser o candidato que passou a bater, né, que passou a tentar desconstruir a imagem, né, e aparentemente isso não foi aquilo que a gente estava falando aqui. Essa tentativa de desconstrução, ela pelo visto, ela não teve sucesso. Quer dizer, as posições que foram marcadas no primeiro turno, elas eram posições já extremamente consolidadas e que o eleitor ele faz questão de não arredar a pé da sua posição, da sua opinião. Agora, Tomás Cotias, eu não sei se vocês concordam com isso, eu creio que o ex-prefeito Eduardo Paes tenha carecido, pelo menos na primeira semana, uma campanha tão curta como é a do segundo turno, 3 semanas, ele perdeu pelo menos uma semana para assimilar o golpe do primeiro turno, tentar entender o que aconteceu, pelo menos nos primeiros dias pós-primeiro turno. Ele não esperava uma derrota tão fragorosa, ele não esperava perder, que dirá numa margem, teve menos de 20% dos votos totais.
Então, até tatear, achar de repente um ponto fraco para tentar desconstruir o Wilson, ele perdeu um tempo precioso, mesmo tendo uma máquina poderosa como o Democratas, tendo capilaridade. Devemos lembrar os internautas que o prefeito, o Eduardo Paes, o candidato Eduardo Paes, tem o apoio de boa parte dos prefeitos do estado do Rio de Janeiro, inclusive da região dos Lagos. Me parece só a prefeita de Araruama, a Lívia Belo, aqui na região, que não apoia a candidatura do Eduardo Paes. Quer dizer, então tem uma máquina poderosa, tem apoio, tem capilaridade, mas ao que tudo indica não conseguiu aí esse trabalho de desconstrução da imagem do Witzel, né? Rapidinho, Pois não. Rodrigo, só para o pessoal tá mandando aqui alô pra gente, e pra gente poder comentar aqui, o Marcelo Lamenha, obrigado Marcelo, tá mandando um alô aqui, também o Pablo Negaton tá mandando um abraço para você, Cotias. Opa, abraço aí, Pablo. Obrigado, viu gente, estamos aqui à disposição de vocês também para... Isso, temos também o Ezequiel Pereira, a Gessilane Mendes, o Alex Porfírio de Souza, falando, é isso aí, enfim, continuem participando, mandando as suas perguntas. Agradeço aí a participação de todos. Professor Cotias, como a gente conversava. 2 comentários, meus amigos. Primeiro, com relação ao boletim de urna, né? Aquele boletim de urna, sabe que é o primeiro, saiu, mas aponta uma tendência que, na minha opinião, é irreversível e vai ser uma tendência que vai ser espelhada em todas as outras sessões eleitorais de Cabo Frio e, quiçá, da região. Eu acredito que o candidato Bolsonaro vai ter ampla vantagem sobre o candidato Fernando Haddad em praticamente todos. Isso se explica até por números da eleição passada. Cabo Frio, tradicionalmente, a região tradicionalmente tem dado votos à família Bolsonaro de uma maneira bastante consistente. E creio também que, apesar do apoio oficial das prefeituras ao candidato Eduardo Paes, tem que se pensar qual é o termômetro do apoio. A política do coronelismo urbano já passou e não só passou, como também você não consegue enxergar mais no ânimo dos prefeitos regionais que declaram apoio, mas que não são organicamente fechados com esses candidatos, não fazem parte do mesmo partido, não fazem parte do mesmo grupo político, então não há uma relação orgânica, não tem mais aquilo de mandar o secretário, mandar o comissionado, mandar o acabrestado ao poder votar e correr atrás de votos, o que explica que dentro de governos que oficialmente apoiam, você tem pessoas que estão aí fazendo ampla divulgação e mostrando que vão votar num candidato diferente. Então, esse é um fenômeno contemporâneo. Agora, o Paes realmente demorou muito tempo para assimilar o golpe, porque é um erro de cálculo político, porque tudo indicava que ele iria para o segundo turno com uma ampla vantagem em cima do Romário. Mas o Romário foi uma grande surpresa nos debates. Desidratou totalmente. Desidratou totalmente. O Romário mostrou uma incapacidade de articulação brutal. Ele não conseguia concatenar 2 ou 3 ideias a respeito do mínimo necessário possível para você pleitear ser governador do estado. E isso ficou muito evidente. Então foi justamente no vácuo de um Romário perdido, de um garotinho impugnado, que teria provavelmente o outro fator determinante, certamente, para esta alavancada impressionante do Wilson Witzel tenha sido o fator garotinho fora. Exatamente. Né? Na eleição, o garotinho tem um eleitorado ali, pelo menos em torno de 10%, bastante fiel do estado do Rio de Janeiro, que é o que as pesquisas mais ou menos indicam, né? E buscando, obviamente, mais apoios, né? E esses 10% na semana da eleição eles se veem ali órfãos. E eles são um eleitorado muito crítico ao Eduardo Paes, né? E à linha MDB e etc. e tal. Então, provavelmente, aí muito bem observado. O fator garotinho, muito provavelmente, foi extremamente determinante aí para a alavancada do Wilson Witzel. Né? E o Witzel ele vem como outsider. Os outsiders da política, que conseguiram vender essa imagem de outsiders, foram muito bem sucedidos. Então, o Bolsonaro, ele não é um outsider. Não é, e nem faz discurso de outsider, porque é impossível uma pessoa que está há mais de 20 anos na vida pública se considerar outsider. Mas eu acho que ele faz um pouco ele à medida, exatamente, à ele medida é contra o sistema. em que ele se coloca mesmo dentro um excluído. Mas ele não é o outsider, ele não é o fato novo, o político novo que vem, como o Witzel vem,
cheguei pela primeira vez, vou pegar um cenário e vou modificar. Esse discurso o Bolsonaro não pode ter, mas ele pode ter outro. Eu sou contra o sistema, ele é o antissistema. Então o discurso do antissistema, da anticorrupção, do antiaparelhamento, né, tudo isso com medidas carismáticas, enérgicas e pragmáticas, toda essa impressão que foi dada fez esse fenômeno disparar. Agora, o Jair Bolsonaro também ele foi beneficiado amplamente de dois fatores que se explicam no primeiro turno. Nada se explica no segundo turno propriamente. Tudo se explica, se não, quiçá, se esgota nas explicações de primeiro turno. E no primeiro turno a Marina desidratou assustadoramente, a Marina perdeu a capacidade de conseguir para si o voto da revolta, o voto do evangélico, o voto antissistema. No final das coisas, ela perdeu até o voto ambiental. O voto ambiental. E ela era ela era o voto contra o sistema. Ela, na eleição passada, era o nome contra o sistema político estruturado. Perdeu. Da mesma maneira, a estratégia que o PT utilizou de lançar o Lula conscientemente, sabendo de que o Lula estava preso, permaneceria preso e não viria candidato, com certeza. Não proporcionando que o restante das esquerdas pudesse se unir em torno de uma candidatura viável. Não leu o momento. O candidato, ele pode não ter as melhores propostas, o melhor estilo, ao gosto das análises políticas, mas o melhor candidato que leu a política, a cabeça do brasileiro, o coração do brasileiro e o cenário, foi a equipe do Jair Bolsonaro. Eles foram extremamente profissionais em tudo isso. Fez fake news, fez tudo. Ele leu o cenário. As esquerdas foram incapazes de ler o cenário a tempo. Monopolizaram uma candidatura que já estava fadada a bater teto, apostando de que o discurso de última esperança, de democracia versus ditadura, seria suficiente para dar vazão a todo um aparato de discussões e de embates que não foram bem resolvidos. Olha o resultado aí. Um Joaquim Barbosa, que me aparece aos 45 minutos do segundo tempo declarando voto, mas era o candidato do Partido Socialista Brasileiro, com 9% das intenções de voto no primeiro turno, sem anunciar a candidatura. Por que não concorreu? Alegou problemas pessoais. Ok, justo. Ciro Gomes fez um discurso fragoroso pela democracia no primeiro turno, chega aos 45 segundos do segundo tempo, não declara um apoio formal, diz que voto pela democracia, e depois vem com essa de voto pela democracia e tal. Então, Marina, aos 45 do segundo tempo, todo o restante, o MDB, o PSDB, todos fingiram, fizeram cara de paisagem, não vão apoiar ninguém, está todo mundo livre, vamos que vamos. Então isso mostra que entre pelo menos a centro-esquerda, caso se consolide a vitória do Jair Bolsonaro, que é um cenário bastante consistente, do mesmo jeito que eu não acreditava na virada do Ciro, eu também não acredito na virada do Haddad, acho que o movimento foi muito mais simbólico e de despertar a resistência, a militância do que propriamente prático, né? Infelizmente ou felizmente para alguns, né? Mas a grande lição que fica é como a esquerda hoje, ou o centro-esquerda hoje, se reconstrói fora do eixo PT-Lula. Como é que isso vai se dar daqui para frente? Isso que eu ia perguntar para você, mas antes de a gente continuar nessas análises, chegaram resultados, mais 2 boletins de urnas aqui da cidade de Cabo Frio e que reforçam, né, esse cenário que a gente já vem divulgando e analisando aqui. Temos o boletim de uma urna na Escola Municipal Zélio J, né, na Avenida Joaquim Nogueira, ali em São Cristóvão, que temos, olhando aqui, 179 votos para Wilson Witzel, 47 votos para Eduardo Paes. Para a eleição presidencial são 62 votos para Fernando Haddad e 179 votos para o Jair Bolsonaro. Temos um outro boletim de urna aqui divulgado, esse do Clube São Cristóvão, também no bairro de São Cristóvão, em Cabo Frio. Esse aqui chegou para a gente, mas só tem o resultado para o governo do estado. 166 votos para Wilson Witzel e 66 votos para Eduardo Paes. Enquanto isso, segue a apuração oficial do Tribunal Regional Eleitoral, 2,51% das urnas apuradas, 63,93% para Wilson Witzel, 36,07%
para Eduardo Paes. Não temos informações ainda do início da apuração em São Paulo, não temos. Em Minas Gerais, 10,57% das urnas apuradas. O empresário Romeu Zema, bastante na frente, com 64,12% dos votos. Antônio Anastasia, com 35,88% dos votos. A apuração mais avançada temos no Rio Grande do Sul, 23,46% das urnas apuradas. Muito equilíbrio, né? Parece que essa apuração gaúcha vai ter emoção até o final. Eduardo Leite, com 50,18% dos votos. José Ivo Sartori, com 49,82% dos votos. Mais um caso de outsider, quer dizer, sem ser o Ivo Sartori, perdão, o Eduardo Leite. Eduardo Leite, ele é ex-prefeito de Pelotas, mas ele também é uma figura nova na política estadual, também era um político que vem contra, está no PSDB, ok, mas sempre houve uma polarização entre PT e... O PT é muito forte sempre, ou polarizando com o PSDB ou com o PMDB, e o José Ivo Sartori fazendo um governo também cambaleando, mal das pernas, dando oportunidade a uma figura nova. Tudo bem, é de um partido tradicional, não é também um político exatamente novo, já foi prefeito de Pelotas, mas ele traz uma linguagem diferente e também ganhando pela primeira vez uma projeção estadual, quer dizer, mais um caso de um governo que vai mal com a opinião pública e que dá oportunidade para uma figura ir surgindo aí, uma figura diferente surgindo também. Rio Grande do Sul também aconteceu um caso semelhante, né? Exatamente. Temos informações a respeito das urnas que deram problemas aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Números oficiais do Tribunal Regional Eleitoral. Tivemos uma eleição, de uma certa forma, tranquila, né? Aqui na região dos Lagos, principalmente, poucas ocorrências, né? Tivemos a prisão de duas pessoas fazendo boca de urna agora à tarde em Búzios, mas segundo a Polícia Militar, essa prisão deve ter sido feita por fiscais do TRE, que tem poder de polícia. Ainda não conseguimos confirmar com o TRE o que aconteceu com essas pessoas, mas a princípio só temos essa ocorrência numa eleição particularmente tranquila. Em relação às urnas eletrônicas que foram substituídas pela votação por outras, né? Não exatamente pela votação manual, tivemos em todo o estado 541 urnas substituídas, mas na região dos Lagos apenas 3, 2 em Cabo Frio e 1 em Arraial do Cabo. Então, de uma certa forma, né, transcorreu com bastante tranquilidade, né, as eleições, as sessões nas zonas eleitorais aqui da região dos Lagos. Cotias, você começava a falar em relação ao PT, aí, já projetando o resultado das eleições presidenciais. Como é que sai esse PT dessa eleição? Como é que sai o Fernando Haddad? Fernando Haddad, que durante essa campanha ele foi o último até a candidatura confirmada por conta da insistência em tentar levar o ex-presidente Lula, que está preso na Polícia Federal em Curitiba, como candidato. Então, quando a Justiça Eleitoral bateu o martelo, aí sim o Haddad, que a princípio viria como vice, foi confirmado. E todas essas acusações feitas pela oposição ao PT, de que Haddad é poste, ia a Curitiba pegar informações com Lula, enfim, que não era um candidato que tinha, como é que se pode dizer, que tinha vontade de autonomia, exatamente, vontade própria. Como é que você analisa toda essa situação e o pós-eleição para esse PT, que de uma certa forma a maioria, né, tem a maior bancada na Câmara dos Deputados? Posso interromper de novo rápido? Claro, sim. Segunda vez que eu interrompo agora você pergunta. Não, informação primeiro governador eleito do dia é governador do Distrito Federal, Ibanez, do MDB, acaba de ser declarado vencedor. O Distrito Federal já está com 88,27% das urnas apuradas. E o Ibanez deu uma lavada no Rodrigo Hollenberg de 70%, que é o atual governador, que é de 70,20% dos votos, 70% dos votos para o Ibanez do MDB eleito e o Rodrigo Hollenberg do PSB, 29,8% dos votos. Olha, respondendo à pergunta, o que o PT vai fazer daqui para frente, eu vou falar de uma maneira sociológica, antropológica e histórica. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei
o que o PT faz daqui para frente, porque ali as esquerdas no geral tem sido algo muito complicado, né? Eu creio que a grande aposta nesse momento, não tem como não dizer que o Haddad era um poste de candidatura, não tem como não dizer, né? Eu penso que quem planejou tudo isso pensou justamente em cada etapa, em cada passo. Isso não foi um amadorismo nem um truísmo. Eu acho que faltou ao PT a humildade de considerar que, ao mesmo tempo, o Lula tinha um capital de votos fabuloso, mas o Lula estava preso, condenado e inelegível. Não é possível que essas pessoas não tenham feito uma leitura desse cenário político. Impossível. E ver a necessidade de que a esquerda tem outros nomes, tem outras viabilidades, outras alianças. Não só insistiu na tese do Lula, como retirou a candidatura da Manuela Dávila do PCdoB, amarrou essa candidatura a essa candidatura fictícia do Lula, impediu o PSB de se aliar com o Ciro Gomes em troca de uma barganha eleitoral em estados, onde o PSB tinha a possibilidade de ter força eleitoral. Enfim, fez o que com as esquerdas? Transformou as esquerdas num balaio. Para começar, a embarcar num projeto inicial de um candidato que não poderia ser candidato, depois lançando o Haddad aos 45 do segundo tempo, sabendo que esse candidato bateria no teto, apostando no crescimento dos demais. Eu acho que o grande erro de cálculo que o PT fez foi achar que o Alckmin tiraria votos do Bolsonaro, que o do Partido Novo, o João Amoedo tiraria votos do Bolsonaro, que o Meirelles tiraria votos do Bolsonaro, que a Marina tiraria votos do Bolsonaro, e nesse perfil de sangrar o Bolsonaro, por um lado, o Haddad, aos 45 do segundo tempo lançado, conseguiria aumentar sua viabilidade, polarizando com o Ciro Gomes enfraquecido, que o Ciro Gomes bateu o teto, teve a mesma votação, enfim, que apontou o Ibope, não apontou nenhuma variação, os Ibopes da vida, né, só as outras pesquisas, não teve uma variação expressiva, mesmo com o Vira-Ciro continuou batendo 11%, 10%, não conseguiu avançar, né? Então, daqui para frente, eu acho que a tática depois se inverteu, tentou-se trabalhar uma eleição colocando Bolsonaro é o fascismo versus a humanidade, depois o Bolsonaro é a ditadura e o restante, o Haddad, é a democracia. Novamente trabalhando com conceitos muito abstratos. Eu não vejo que seria isso que faria com que a cabeça do eleitor que vota no Bolsonaro, ou que não votaria no Bolsonaro, mas que poderia ou não votar no PT, esse discurso não foi eficiente, essa aposta não foi bem sucedida. Talvez o peso de uma autocrítica, que eu acho que é o grande começo é uma autocrítica. Fez coisas boas o PT no governo? Efetivamente fez. Mas fez coisas ruins? Fez. Então, a autocrítica é necessária, e as esquerdas voltarem a dialogar. A grande saída daqui para frente, acho que a única saída que o PT tem, é saber encerrar a era Lula, definitivamente, e abrir o partido novamente para as suas bases. O PT tem que fazer igual aquele clube de futebol, que antes vivia contratando um monte de estrelas, ganhou o campeonato, mas as estrelas foram embora, e o único jogador que está lá está desgastado, está sendo questionado. Está na hora de voltar para as bases, para as divisões de base. Né? Só mandar um alô aqui para o pessoal que está assistindo a gente, Rodrigo. O Clóvis Barbosa comentou aqui com a gente, o Anderson Santos também comentou, Maicon Nogueira, valeu pelo comentário, Lene Mendes também falando aqui, Patrícia Porto, Luciano Mota, nosso colega jornalista, abraço, e Raquel Mendonça Duque, falando que perfeita colocação. Não sei que trecho exatamente ela está falando, mas enquanto o professor estava falando aqui com a gente, Rodrigo. Enquanto isso, a apuração oficial do TRE continua avançando, já temos 10,41% das urnas apuradas no Rio de Janeiro e começa a diminuir ainda timidamente a grande diferença. O ex-juiz Wilson Witzel diminuiu aí da casa dos 60%, agora tem 59,72%. O candidato do Democratas, Eduardo Paes, com 40,28%. E aí entra aquela questão que você falou, Tomás, bem no início da apuração, não se sabe exatamente de onde vêm essas urnas. Sim, né? O reduto eleitoral exatamente muito aí, né? Essas urnas são da capital, são do interior, por exemplo. Na capital, o Paes estava liderando, né? Então, determinados locais da capital são redutos
claramente do Eduardo Paes. Mas, enfim, como a vantagem ainda é maior do que as pesquisas apontavam, possivelmente aí são redutos ainda do Wilson Witzel. Né? Perfeito. Temos também em São Paulo 13,12% das urnas apuradas. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, já começa a abrir uma ligeira vantagem em relação a Márcio França. João Dória com 53,70% dos votos. Márcio França, atual governador, com 46,30%. Em Minas Gerais, 23,24% das urnas apuradas. Romeu Zema continua com larga vantagem, 67,32%, enquanto Antônio Anastasia tem 32,68%. No Rio Grande do Sul, temos 39,30% das urnas apuradas. Eduardo Leite livra uma ligeira vantagem em relação a José Ivo Sartori. Eduardo Leite, 51,14%, e José Ivo Sartori com 48,86%. Alguém quer comentar a respeito desses últimos números? Mostra uma tendência que vai se consolidando, né? Quando você pega um percentual, apesar da regionalidade das urnas ainda serem um tanto quanto incógnitas, mas já mostram um pouco da tendência que o eleitor, né, estruturou o seu voto ao longo desse dia. É interessante também, né, que nós, numa análise nossa, considerar o papel do desgaste, né, e o papel do daqui para frente. Uma coisa que eu queria comentar a respeito do governo do Estado, o Witzel, na verdade, ele foi muito mais eficiente em capitalizar e agregar para si, como o Tomás falou, o voto que o Bolsonaro representou para o Rio de Janeiro, que seguramente vai ganhar disparado no Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida com relação a isso, pelo que a gente historicamente tem percebido. Mas o Eduardo Paes, ele timidamente ensaia uma aproximação também com o Bolsonaro. Até no debate ficou claro, você falou com o senador eleito, mas eu também falei com o senador eleito, deixa de ser infantil, eu também liguei para ele, a gente também está junto aqui, está junto ali. A grande aposta que o Eduardo Paes tem é o desgaste do Crivella na capital, que entrou e vem fazendo um governo com bastante problemas, bastante questionamentos. Então eu acredito que o que a gente assistiu até agora vai valer aqui no Rio de Janeiro a eficiência em saber agregar uma campanha estadual a uma campanha nacional com mais originalidade. Não sei se o que o Eduardo Paes consegue capitalizar pelo fato de ter sido um bom gestor e, enfim, conseguir se desmembrar do passado MDBista, que está muito arraigado aqui na capital. A figura do MDB trouxe efeitos significativos para o Rio de Janeiro. As pessoas ainda lembram dos efeitos que o MDB trouxe para o estado do Rio de Janeiro, do desmonte moral, ético, financeiro, enfim. E eu acho que isso aqui que a gente está assistindo vai ser uma tendência poderosa daqui para frente, assim como para presidente. Uma coisa acho que é certa, né, professor? Os resultados mostram desde já, com o candidato, no caso da presidência da República, o candidato à direita, o Jair Bolsonaro, com um apelo muito mais forte, quer dizer, o Fernando Haddad, ainda que hipoteticamente conseguisse uma virada, seria uma coisa totalmente fragmentada, né, com as pessoas se mobilizando em cima da hora, contra um suposto risco do outro lado. Mas, enfim, a união que a candidatura do Bolsonaro tem em torno de si e o fato do estado do Rio de Janeiro, que eu acho que é um exemplo também grande, ter dois candidatos de direita disputando o segundo turno, sim, o que é incomum. Normalmente você tem dois projetos muito distintos, né, e dessa vez você tem dois candidatos de direita, né, em que um deles é mais radical, e é o que está na frente das pesquisas, e o outro, por ser menos radical, vem inclusive aglutinando a esquerda em torno de si, mesmo sendo um candidato de direita, e ainda assim não sendo suficiente para o lado que também está mais unificado, né, possivelmente, que é o lado do Wilson Witzel. Ou seja, houve uma guinada claramente conservadora do eleitorado brasileiro nos últimos 4 anos, da última eleição para cá. A gente tinha uma sociedade mais claramente dividida, né, com ali Aécio e Dilma, e hoje a gente vê uma onda conservadora muito forte
e que vai realmente se concretizando, que conseguiu se mobilizar, conseguiu se organizar e que vai trazendo resultados não só para a opinião pública, não só para a internet, não só para as conversas de esquina nas ruas, mas vai conseguindo colocar isso em prática no voto, legitimar a sua vontade, elegendo seus candidatos. E o perfil eleitoral do Bolsonaro, por exemplo, se você for pegar hoje e traduzir em números, o Bolsonaro ele leva vantagem entre os homens, entre as mulheres ele empata tecnicamente com o Haddad, ele só perde realmente para a faixa dos 16 aos 24 anos. No restante, em todas as outras faixas, o Bolsonaro ganha com maior ou menor vantagem. Entre os mais escolarizados, que possuem ensino superior, o Bolsonaro ganha com larga vantagem. Assim como aqueles que possuem ensino médio, ele só praticamente perde por pouca vantagem para o Haddad na faixa do ensino fundamental. Já com relação a poder aquisitivo, o Haddad ainda consegue se distanciar bem do Bolsonaro na faixa de 0 a 5 salários, mas dali por diante o Bolsonaro, inclusive entre os mais ricos, torna-se um abismo entre o Haddad e o Bolsonaro. Mas enfim, o que quer dizer que não é uma questão meramente de escolaridade no Brasil, tá? Porque a gente sabe que no Brasil você ter um diploma, hoje em dia não é tão complicado, ter escolaridade também, ainda mais superior, não quer dizer que a pessoa tem um conhecimento a respeito da dinâmica da sociedade. E aliás, o que a gente observar no Facebook, postagens feitas até de pessoas diplomadas do ensino superior, a gente observa um completo desconhecimento da história, da sociologia, da sociedade, e por aí vai. Que a gente vê às vezes uns absurdos ali gritantes. Onde é que eu quero chegar, Tomás, dentro dessa tua análise? Que a aposta que as esquerdas se abraçaram no último momento foi tentar jogar com conceitos que não são conceitos aderentes à população, porque simplesmente elas não sabem o que isso significa. Não adianta uma população que mal conhece história, que não estuda história, ou que acha que há um plano comunista de doutrinação. Se houvesse um plano comunista de doutrinação sendo feito nos últimos 20 anos, hoje o candidato comunista estava ganhando as eleições, com larga vantagem. A gente vai ter uma geração de pessoas que seria uma massa eleitoral muito grande. Professor, eu acredito que o discurso da segurança, o caos da segurança, e o fato da segurança ser realmente algo que mexe tanto com a nossa vida e algo tão amedrontador, e é de fato mesmo, quem não vive com medo, né, esse discurso ele foi abraçado, né, no escopo de um pensamento de ordem, de conservadorismo, quer dizer, vinculou-se uma boa gestão da segurança pública quer dizer que quem faz uma boa gestão é a classe conservadora, quer dizer, o pensamento conservador é aquele que gere melhor a segurança pública, porque o pensamento progressista ele é frouxo em relação, sabe, eu acho que houve aí um cálculo muito bem pensado da direita, da onda conservadora, de vincular esse discurso à segurança pública. E acredito que no estado do Rio, talvez seja mesmo o discurso que pega, né? E que faz parte do presente da vida das pessoas. E no Rio, assim, no Rio, de maneira geral, você pega pessoas construindo o Bolsonaro em cima de conceitos como, por exemplo, fascismo. Quando você quer construir, combater um candidato com discurso de fascismo, se as pessoas não conhecem nem a história do Brasil, se você apontar, pede ao povo em geral, apontar 3 revoltas aí que aconteceram no período regencial, ninguém sabe nada. Aí você querer desconstruir candidato em cima de conceitos que as pessoas não dominam historicamente, aí começou a se evocar 64, mas 64 é um processo completamente diferente. Então notem, são estratégias argumentativas e discursivas que elas podem ser coerentes, elas podem ser plausíveis, elas podem até ser verdadeiras, mas elas não são suficientes, elas não emplacaram, elas não mobilizaram. Porque simplesmente você pode dar uma aula de fascismo e o cara não vai entender, só vai te xingar, só vai te agredir, só vai te ridicularizar e ponto. Né? Já a direita, como eu falei logo no início, ela foi extremamente pragmática. Extremamente pragmática. Né? Ela não se importou tanto em utilizar estruturas, conceitos e problematizações. Ela apenas colocou em pauta temas acessórios, dando a eles importância e que ressoa muito bem. Então, por exemplo, o discurso de que os bandidos estão sendo privilegiados
por um tal de direitos humanos, que é uma pessoa. Não sei se vocês É conhecem. uma pessoa que defende bandidos. É uma pessoa que defende bandidos, chama-se o direitos humanos. As pessoas só esquecem que direitos humanos, quando foram criados, foi uma inovação conservadora da burguesia. Direitos humanos, quem fez foram os liberais. Isso as pessoas não conhecem. Além do direito de você não ser torturado, de responder a um processo com ampla defesa. Por quê? Porque no tempo do rei, no tempo do absolutismo, o rei te prendia, te jogava na masmorra, tu ficava lá sem julgamento, apodrecia na masmorra. Quando a burguesia vem ao poder, é que ela cria esse tipo de estrutura, liberdade jurídica, para que você possa ter bens, porque antes o rei tomava tudo. Então, olha só, proteção aos bens, liberdade de expressão, liberdade de ampla defesa, liberdade ter trabalho, ter dignidade, então, tudo isso faz parte do conjunto de direitos humanos. Mas o que esse pessoal conseguiu sintetizar? Que os direitos humanos é uma pessoa de esquerda, comunista, que protege o bandido. E por isso que está esse caos, porque eu nunca vi vítima ser protegida, só vi bandido. Então isso é só uma amostra de um discurso completamente recortado, colado, para que fez efeito. Da mesma maneira, outros discursos, como se houvesse aqui uma ampla e restrita tramóia nacional de gaysificação da população. Como se houvesse aí um comitê gay tentando transformar todo mundo de uma hora para outra em homossexuais. Criou-se um medo, um pânico coletivo. Então a gente até brinca, às vezes na roda de conversa, que criou-se uma ameaça, que é um gay comunista, abortista que defende bandido. Então essa construção fez todo o efeito. Quando você roda em torno desse tema, quem é que vai discutir como é que você vai, por exemplo, fazer o Brasil voltar a investir em infraestrutura? Como é que você vai resolver o problema viário? Como é que você vai resolver o problema econômico? O Brasil vai continuar baixando a taxa de juros e vai continuar... As questões práticas em relação ao Brasil foram mantidas totalmente à margem do debate. Então a gente tem problemas gravíssimos como esses todos que vocês estão falando. E outros tantos. A gente tem a evasão do ensino médio, que é perigosíssima. Quer dizer, o Fundeb que está acabando. Enfim, são zilhões de problemas que estão e ninguém sabe totalmente o que à ninguém margem vai do fazer. processo, né? Ninguém sabe o que vai fazer. Totalmente ideológica, né? Assim, pior do que isso, foi uma eleição baseada em slogans. E o slogan, você entende de um jeito, eu entendo do outro, o importante é o slogan fazer efeito. Né? O que nos causa um certo desespero é, ganhando um lado, ganhando o outro, ninguém faz ideia do que vem pela frente. Porque não está nada estruturado. O que eu queria colocar, você chegou ao ponto onde eu queria. E se concretizando um cenário aí de uma eventual, e me parece cada vez mais provável, vitória do Jair Bolsonaro na presidência da República, o que a gente pode esperar, professor? Porque assim, se colocou o discurso principalmente da esquerda e dos setores progressistas que apoiaram o PT, de medo de repente uma ruptura institucional, até motivada por declarações em alta temperatura e de uma certa forma preocupantes do próprio Bolsonaro, né? No domingo passado falou em questão de deportar exilados e tudo mais, falando para o público dele, né? Enfim, e também trouxeram à tona uma declaração de meses atrás do filho dele, deputado federal por São Paulo, reeleito Eduardo Bolsonaro, sobre a questão do Supremo Tribunal, gerou reações de ministros, dizendo que não é assim, enfim. Como é que você avalia isso? Você avalia que há risco de algum tipo de ruptura institucional da maneira como a gente tem hoje ou não? Olha, risco sempre tem. Risco sempre tem. Pode não ser plausível. Ninguém está imune. Ninguém está imune. Da mesma maneira que se temeu muito quando o Trump assumiu. E boa parte das coisas que o Trump falou que ia fazer, não fez. Falou que ia botar mexicano para fora, falou que ia construir muro, falou um monte de coisa. E que não fez, porque uma coisa é o folclore da campanha, outra coisa é quando você serve a prática. Agora, garantia, não há garantias totais se o Haddad ganhava a respeitar a Constituição, ou se o Bolsonaro ganhava a respeitar a Constituição. Essas garantias, elas são simbólicas. Da mesma maneira o Supremo dizendo que não vai deixar, e o Congresso dizendo que não vai deixar, não tem isso. Se ele quiser dar um golpe, um alto golpe, ele vai dar, ele vai fazer. Qualquer um que sentar ali, que tenha capilaridade o bastante junto às Forças Armadas, dá um golpe, fecha Congresso,
esse negócio de respeitar a Constituição, que agora está todo mundo fazendo declaração, tem que respeitar a Constituição. Quando 64 aconteceu, a Constituição não foi suspensa. Quando os militares assumiram no golpe de 64, você não teve suspensão de Constituição, você não teve fechamento do Congresso, você não teve o fim da democracia. A democracia passou a ser indireta para presidente. Mas teve eleições em 66, né? Mas teve eleição para governador, para prefeito, para deputado. Né? Fechou o partido? Fechou, mas não acabou com a oposição. A oposição existia. Então, tecnicamente, né, há maneiras de você construir governos autoritários mantendo o verniz democrático. E não é o fato de existir essas estruturas que dá garantia de nada. Agora, o que aponta um governo daqui para frente? Bom, aponta um governo daqui para frente pelas tendências já declaradas, né, que nós vamos ter um retrocesso enorme, né, nesse ponto das discussões ligadas aos segmentos sociais mais vulneráveis. Então, as pautas que antes eram colocadas com relação à prioridade dos mais pobres, do movimento negro, movimento LGBT, movimento de direitos das mulheres, tudo isso, não vou dizer que eles somem, mas eles vão sofrer um encolhimento drástico, considerável. Não terão os mesmos espaços de protagonismo que geralmente eles têm em governos progressistas. Isso é uma tendência observável em qualquer governo conservador. Da mesma maneira, creio que haverá uma ampliação de maneira bastante consistente numa pauta que privilegie o setor produtivo, onde o agronegócio vai falar mais grosso e vai ter muito mais torque do que propriamente os nossos interesses ligados à defesa do meio ambiente. Então, essa vai ser uma mudança significativa, né? A fusão ministerial. Creio que vai haver também certa dificuldade em pluralidade de manifestação do pensamento, ou pelo menos se tentar um apoio governamental para a manifestação da diversidade de pensamento e de cultura. Creio que o Estado vai ditar uma normatividade baseada no seu conjunto de crenças muito particulares, e o resto é uma grande incógnita. Se você me perguntar da educação o que vai ser, eu não sei. Está sendo colocado um representante da Fundação Getúlio Vargas que, se puder, transforma o Brasil num grande EAD, uma grande educação à distância. A educação à distância, todo mundo sabe que há casos bem-sucedidos, há casos bem feitos, mas que ele é uma ferramenta maravilhosa na mão da iniciativa privada para precarizar o ensino e maximizar os lucros. Antes ela fosse uma ferramenta de potencializar, dentro da experiência contemporânea da computação e das redes, do saber em rede, antes fosse, né, um potencializador, é um precarizador a serviço do lucro maximizado. Bom, se isso vai ser uma tendência ou não vai, também não se sabe. Na área econômica, o grande mentor do Bolsonaro nessa área, o Paulo Guedes, já deu alguns sinais de para que caminhos ele vai. Está se pensando em colocar na pauta uma reforma, as reformas que ainda não foram feitas, em especial a reforma previdenciária. Vai cair no colo uma reforma tributária, sem sombra de dúvida, que vai ter que ser repensada. E vamos observar de que maneira, né, a questão dos direitos trabalhistas vão sobreviver ou vão ser mantidos, porque o discurso colocado de que você prefere direitos ou emprego, ele é um discurso também bem consistente, bem pragmático. Né? O povo hoje está querendo emprego e dinheiro. Então, não se sabe muito bem se a perda daquilo que caracterizou o Brasil pós-Vargas de maneira tão forte, tão vigorosa, que são os direitos trabalhistas, como essa onda nova nós vamos nos comportar. Dessa carteira de trabalho verde e amarelo, uma carteira com menos direitos, ou um cenário onde você privilegie o ganho ao invés do garantismo, a diminuição da seguridade do papel do Estado na proteção do sujeito. Como a violência vai ser combatida também não se sabe. Você pega o caso do Rio de Janeiro, onde você tem mais de 1000 comunidades, e todas essas comunidades estão conflagradas, estão sob o domínio de facções com armamento pesado, com armamento de guerra. Como isso vai ser dado uma resposta no Rio de Janeiro, como vai ser dada uma resposta em São Paulo, como vai ser dada uma resposta no Nordeste, onde a Falange do Norte é tão poderosa quanto o Comando Vermelho, tão poderosa quanto o PCC. Como isso vai ser feito é uma incógnita. Vai ser combate direto? Vai ser militar lá dentro? O que vai acontecer? Não há também nenhum plano claro. O Witzel nos colocou um prognóstico
de que vai ampliar o faroeste. Tipo, vamos acabar, como o Bolsonaro até também colocou, vamos acabar com esse negócio da letalidade, né? Pode atirar, se o cara está com um fuzil, vai lá e manda ver, como foi no caso do Rio de Janeiro. Então, são medidas que no calor de uma campanha você pode falar. Eu para me eleger, aqui eu posso falar que eu vou dar tiro em tudo quanto é bandido. Agora, se eu vou poder entrar com armado até os dentes, né, brincando de Rambo, se esse vai ser a solução a longo e médio prazo, é uma outra conversa. Nesse quesito eu não saberia te dizer para que cenário a gente aponta, porque não tem nada de concreto ainda em termos de plano. Quero registrar aqui a participação também no nosso chat, né, da Cris Monsores, nossa colega, parabenizando a nossa transmissão. Obrigado, Cris, um beijo para você, obrigado aí pela tua audiência. Atualizando aqui os resultados da apuração, né, a marcha da apuração no estado do Rio de Janeiro, nós já temos 44,90% dos votos apurados, praticamente a metade aí, e mais de 20 pontos de diferença, uma diferença que me parece cada vez mais consolidada e definitiva. Wilson Witzel tem 60,11% dos votos, Eduardo Paes com 39,89% dos votos. Ô Rodrigo, rapidinho, Pois não. Inclusive o seu colega professor Guilherme Carvalho, meu ex-professor da Faculdade de Jornalismo também, Grande Guilherme Carvalho já publicou aqui, acabou de publicar aqui na internet, o Wilson Witzel, o novo governador do estado do Rio de Janeiro, e na opinião dele, também assim como professor aqui, um analista político respeitado, opinião. O Carvalho já cravou e já lançou aqui, o Wilson Witzel, novo governador do estado do Rio, na opinião do Carvalho, com este cenário que você acabou de relatar aí, já está batido o martelo, viu, professor? Eu também concordo. Tem vezes que a gente, ao abrir os primeiros boletins de urna, a gente já sabe até qual é a tendência e o comportamento. No caso do Rio de Janeiro, é irreversível essa vantagem, essa margem, com quase metade das urnas já apuradas. Creio que vai se consolidar o Rio de Janeiro tentando mais uma vez experimentar o diferente, né? Porque a gestão do MDB ainda está muito fresca. Né? Lembrando que o governador ainda é o representante do MDB, que ele está aí, sumiu aí do cenário, está todo mundo muito quietinho, mas, enfim, é a resposta que o Rio está dando para ver se tem alguma esperança de primeiro, resolver o problema da violência, que eu tenho absoluta convicção, concordo com você, Tomás. A pauta número 1 do Rio de Janeiro é a violência urbana, sem sombra de dúvida. E, depois da violência urbana, de que maneira a gente vai gerar emprego. São as duas maiores preocupações. Lembrando aí para o internauta que está acompanhando essa transmissão ao vivo, nós estamos começando a nos encaminhar para o fim dessa transmissão, que nós já temos 45,95% das urnas apuradas, dos votos apurados, para a presidência da República. Mas esses números eles não são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque nós temos ainda estados da federação votando. Por exemplo, no estado do Acre, na região norte, que tem fuso horário de 2 horas a mais, a votação só termina às 19 horas, então por conta disso não é divulgada boca de urna, tampouco divulgado boletins de urna de estados que já esteja sendo feita a apuração para a presidência da República, mas nós já temos 45,95% dos votos para a presidência já apurados. Isso indica aí, né, Bruno, que quando for divulgada a primeira parcial da votação para a presidência da República, às 7 horas da noite, quando se encerra a votação no Acre, possivelmente já vai ter aí 60%. O cenário definitivo. O cenário é bastante encaminhado. Né? Quer dizer, aí, com mais de 60% das urnas apuradas, se houver uma distância muito grande entre os candidatos, a gente já vai perceber que vai ser muito difícil uma recuperação. Verdade. A não ser que o cenário apresentado seja um cenário de mais duro, né? De mais aproximado para um empate. Ainda resta uma margem para ver o que vai acontecer. Mas já vai ser anunciada a primeira parcial, já vai ser bastante avançada, né, professor? A única esperança, na verdade, em termos de estratégia, em termos de democracia, foi lamentável, tá? A decisão do Bolsonaro não ir para debate. Em termos do jogo democrático, foi lamentável. Inclusive, eu acredito que a legislação eleitoral, nesse ponto, ela é falha. Porque ela tem que colocar a condicionante obrigatória dos candidatos participarem de debates. Não pode mais ser uma questão de escolha.
A sociedade precisa e merece ver os seus futuros representantes debatendo, confrontando ideias. Mas era justamente essa esperança do confronto direto que poderia fazer com que o Fernando Haddad, visivelmente uma pessoa que, apesar de todos os seus senões, é uma pessoa visivelmente preparada e conhecedora da política, conhecedora da teoria política, e poderia ali colocar o Jair Bolsonaro numa situação um pouco mais desconfortável, né, pelo que nós observamos nos debates que ele participou. Mas como isso não se concretizou, o Bolsonaro praticamente ele dirigiu como o Ayrton Senna dirigia, né, na época que corria na Fórmula 1 na chuva. Em primeiro lugar, só precisou reduzir um pouquinho a marcha, cuidado para não patinar na curva, para o carro não dar pane e chegar até o final mantendo a gordura que já mantinha, né? Então, eu creio que assim que for liberado, né, a divulgação, a vitória que o Bolsonaro tinha consistentemente em quase todos os estados da federação, creio que em 2, 3 semanas de eleição foi muito pouco, né? Foi muito pouco. A aposta de que fake news vai tirar o cara porque usou de caixa 2 e tudo isso, nessa altura do campeonato, soa como medidas, ainda que poderia ser justo e que poderia realmente ter tirado, não estou questionando isso, mas soa como a gente está correndo atrás de um desespero atrás de outro desespero, para ver se alguma coisa, a última esperança é que caia um meteoro agora, né? Ou que, sei lá, toda a chapa dele infarte, só falta isso, porque a vantagem era muito grande e não souberam fazer a reversão em tão pouco tempo. Então, mais baixo de informação. Charles Santos também comentando aqui com a gente, você falou a última, da Cris Monsores estava comentando aqui, um abraço também, Cris. O Charles Santos acompanhando aqui do Algarve, Portugal, juiz Wilson na cabeça, ele, portanto, é entusiasta do juiz Wilson, que já vai se encaminhando aí para a sua eleição para o governo do Estado, eleitor também do Bolsonaro e eleitor também do doutor Adriano, ele que é entusiasta também aqui do ponto de vista local, nos acompanhando diretamente de Portugal. Obrigado, Jales, pelo seu comentário. Temos uma informação aqui, Tomás Baggio, a cidade de Laje do Muriaé, aqui no estado do Rio, tem um novo prefeito. Tivemos eleições suplementares em 3 municípios aqui, em Laje do Muriaé, Aperibé e Mangaratiba. Em Laje do Muriaé, José Eliezer, do MDB, venceu a eleição suplementar com 2.890 votos, né? O Tribunal Regional Eleitoral tem às vezes ela marca, né, aproveita as eleições gerais para marcar essas eleições suplementares. Teríamos inclusive a eleição suplementar de Iguaba Grande, estava marcada, mas durante esse período de campanha eleitoral a prefeita Grazella conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, voltar ao cargo. Então a campanha que já vinha acontecendo no município de Iguaba acabou sendo interrompida. Não tivemos eleições suplementares em Iguaba, mas tivemos em 3 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro. E a marcha da apuração continua. Em São Paulo, 46,93% das urnas apuradas, e o resultado é mais ou menos o que foi captado pela pesquisa de boca de urna. Nós temos aí João Dória com 52,56%, Márcio França com 47,44%. Em Minas Gerais, com 51,28% das urnas apuradas, um cenário que me parece definitivo. O empresário Romeu Zema, do Partido Novo, com 70,35%, votação consagradora, contra Antônio Anastasia, que é pupilo político do ex-senador Aécio Neves, 29,65%. No Rio Grande do Sul, que parece que a disputa vai ser grande até as últimas urnas. O Eduardo Leite com 52,35%, José Ivo Sartori com 47,65%, temos 69,41% das urnas apuradas. Quem quiser. Cedo também, tanto para São Paulo quanto, né, para o Sul, muito cedo ainda para se traçar um cenário definitivo. A tendência é que, de fato, seja voto a voto, a não ser que a vantagem amplie um pouquinho quando já bateu os 80% de urnas apuradas. Pois é, os últimos resultados, aí, os resultados mais recentes para governador do Rio,
O Wilson Witzel tem 60,11% dos votos, que corresponde aí a 2.495.621 votos. Eduardo Paes tem 39,89% dos votos e representa 1.656.160 votos. Até o momento, mais de 2 milhões de votos brancos e nulos. Então, tecnicamente, a abstenção branco e nulo está empatado com o Witzel, né? Exatamente. E trazendo esses números aí, os mais recentes da corrida para o Palácio Guanabara, para o governo do estado do Rio de Janeiro, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão, agradecendo aí a participação de você, internauta, você, leitor da Folha dos Lagos, que nos acompanha não apenas nessa transmissão ao vivo das eleições de 2018, mas também nos acompanha durante as nossas transmissões ao vivo que fazemos durante a semana, falando sobre as matérias do jornal. Aliás, na próxima terça-feira, nessa terça-feira, vai ter uma edição aí especial trazendo tudo, os números, a repercussão aí dos resultados, tanto do governo do estado quanto para a presidência da República. Com isso, a gente vai se despedindo. Quero agradecer aí a participação do jornalista Tomás Baggio, nosso colega aqui, meu colega de redação aqui na redação da Folha dos Lagos. Obrigado, Tomás. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Obrigado a você. Obrigado, Paulo Cotias. Pessoal que está aqui com a gente também aqui nos bastidores. Rodrigo Cabral, Júlio Matos. Toda a equipe também aqui da Folha, que trabalhou já desde de manhã. Fernanda Carriço, Alexandre Filho. Essa equipe, a equipe não é só quem está aqui na frente. Tem muito mais gente aí acompanhando também. E, claro, agradecer a sua audiência. Na próxima terça-feira tem a edição impressa da Folha dos Lagos. Amanhã também, pela manhã, no nosso site folhadoslagos.com e nas redes sociais, todas as novidades aí desse dia de hoje, do fim da apuração e na nossa edição impressa também de terça-feira. Espero que você tenha tido um bom voto. Mais uma vez fizemos esse exercício da democracia. Voltaremos às urnas em 2020 para as eleições municipais, as eleições locais, e em 2022, daqui a 4 anos, novamente, para as eleições gerais, presidência da República e governo do Estado. Esperamos que com o país, obviamente, em melhores condições do que se encontra hoje. Esses são os nossos votos, com toda certeza, e agradecendo mais uma vez pelo prestígio da sua audiência. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.